Irmãos, eu quero refletir com os irmãos nessa manhã acerca dos dias que nós estamos vivendo, acerca de algumas verdades que o Evangelho nos dá para que possamos enxergar e compreender a nossa posição, a nossa compreensão acerca do momento que estamos passando, né? São dias tensos, temos vivido dias difíceis. E uma das questões que eu quero trazer aos irmãos é que os nossos corações eles se tornam ainda mais aflitos nesses dias, devido à quantidade de informações, de notícias que nós estamos passivos a receber. Os canais de comunicação estão espalhados e nós temos acesso a eles de forma fácil, né? Antigamente, para você saber alguma notícia, você tinha que ir à banca, né? E aí eu lembro do saudoso pai da irmã Eliane Gomes, que a gente tinha que ir até ele para a gente saber uma notícia acerca de futebol, acerca daquilo que tem acontecido no Brasil, das violências. Só que hoje nós estamos a par de tudo o que acontece no mundo com um clique. Às vezes, transitando, nós temos aquelas placas de publicidade eletrônicas que a todo momento está passando algum canal de televisão ou alguma notícia. E as informações, as notícias hoje em dia, meus irmãos, elas correm, nós sabemos disso, o Brasil em minutos, em segundos, né? Nós temos aí agora a tragédia que houve na Indonésia, né? E que aconteceu, se eu não me engano, ontem, né? E rapidamente o mundo inteiro já soube desse acontecimento. E essas informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, elas estão disponíveis a todos nós, desde o sul do Brasil ao norte, desde o leste ao oeste. Nós podemos perceber a partir disso o quão as pessoas estão cansadas, o quão as pessoas estão sobrecarregadas de tantas notícias, né? Nós estamos cansados, sobrecarregados desse coronavírus que tem atormentado os nossos dias, as nossas atividades, tem mudado o rumo do Brasil, o rumo das nossas vidas. Muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão tendo necessidades em casa, porque não tem trabalho. E talvez você venha ao culto domingo, aos domingos, para se livrar, para esquecer um pouco disso. Talvez você venha ao culto domingo tentando fugir do caos que está lá fora, das notícias, tentando encontrar uma paz para a sua alma. Contudo, meus irmãos, o que eu tenho para afirmar aos irmãos nessa manhã e que eu quero refletir com vocês é que talvez nós tenhamos esquecido de que aquilo que temos de mais importante, que resume toda a nossa vida, é uma notícia. O Evangelho, ele se trata de uma notícia. Como nós bem sabemos, quando Cristo se referiu a essa expressão, o Evangelho, ele se refere como uma boa nova, como uma notícia. E essa boa nova, para se ter uma boa notícia, é necessário que haja então uma má notícia, certo? Certo, irmãos? E o Evangelho, ele trata de uma notícia que tem dois lados, que tem dois fatos. E dependendo como nós enxergamos a palavra de Deus, como nós enxergamos o Evangelho, nós iremos ter uma notícia para atormentar mais ainda a nossa alma, mas teremos também uma notícia para nos dar esperança. Então a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos nessa introdução e que vocês possam guardar no coração é que o Evangelho,
ele tem dois lados, ele tem dois fatos. Um lado é uma má notícia e do outro uma boa notícia. Uma notícia para nos atormentar, mas uma notícia para nos esperançar. E da mesma forma que o Evangelho possui essas duas notícias, a vida do homem, ela possui duas esferas de existência. A primeira esfera é que não está tudo bem conosco, não está tudo bem com a humanidade, não está tudo bem com os homens, mas a outra esfera é a esperança de que vai ficar tudo bem. Por mais que essa seja uma verdade, meus irmãos, conhecida por nós, por mais que tudo que possamos falar nessa manhã, ou que estamos falando ao longo dos anos, seja uma verdade conhecida por nós, a profundidade do Evangelho, das verdades do Evangelho, é algo que precisamos se aprofundar, mergulhar e conhecer ainda mais. A palavra de Deus, ela é simples. Mas isso não quer dizer que ela é simplista. Ela é simples, ela é comum, mas ela possui uma profundidade que na qual necessitamos nos aprofundar, conhecer. Ela é como um oceano, né? E que quanto mais você se aprofunda nas verdades do oceano da palavra de Deus, mais pérolas nós podemos agariar. Por isso que a boa definição e uma boa absorção da verdade de que, obrigado Murilo, da verdade que não está tudo bem com os homens, mas vai ficar, é necessária para os nossos dias, porque a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual depende, acho que o vento, né? O vento que está... O ventilador? É para fechar a porta? Posso continuar? Por mais que essas verdades, elas são conhecidas, nós precisamos nos aprofundar nela. Porque a nossa saúde emocional, como eu estava falando, a nossa saúde física, irmãos, elas dependem dessa compreensão acerca daquilo que a palavra de Deus nos deixa como verdade. Hoje nós vivemos dias de doenças, né, da alma, né, as doenças psíquicas, em que muitas dessas doenças têm origem na má compreensão acerca das verdades da palavra de Deus. E uma das verdades é que nem tudo está tão bem e nem vai ficar enquanto estivermos nessa terra. Mas devemos ter esperança de que em Cristo todas as coisas serão resolvidas. Por isso eu convido para que abram no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É um texto muito conhecido e será projetado aqui na nossa mídia. É um texto muito conhecido e esse texto vai apresentar para nós essas duas esferas da existência do homem. E essas duas esferas, meus irmãos, em que nós vivemos, em que a humanidade vive, elas se contrastam. Diz assim o texto, Evangelho de João, capítulo 16, 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Em outra versão diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós observarmos o texto, o versículo, nós vamos ver essas duas esferas da existência do homem.
para que em mim tenhais paz. Em mim, em Cristo, é uma esfera de existência. E no mundo tereis aflições, a segunda esfera de existência do homem. Eu quero começar falando sobre essa primeira esfera. No caso, no texto, a segunda. O homem no mundo. Mas se nós compreendermos o contexto, Jesus aqui, quando ele diz essa verdade acerca da existência da humanidade, nós vamos compreender que ele estava ciente da sua morte, ele já estava se despedindo, né, daqueles discípulos, e ele estava prestes a colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou e que ele indicou durante seus dias entre os discípulos. Essas últimas palavras de Jesus, elas estavam se desenhando mais claramente acerca da sua partida. E somente no fim, no seu fim, somente na sua morte, que os discípulos começaram a compreender o fato de que Jesus havia de morrer. Então, meus irmãos, até nesse ponto aqui fica claro para nós que aqueles primeiros discípulos, eles ainda faltavam a eles entendimento acerca do propósito de morte de Jesus Cristo, de sofrimento de Jesus Cristo. Aqueles primeiros discípulos não esperavam esse fato. Como eu disse na última vez que preguei, aqueles primeiros discípulos, eles aguardavam um Salvador, um Messias, né, que tinha como função assumir o trono, unificar o povo de Israel, restaurar a religião e assumir o império. Era isso que aqueles primeiros discípulos aguardavam. Mas essa não é a realidade que Jesus tinha para eles. Por mais que tudo era muito recente, né? Eles realmente, durante a história, aqueles primeiros discípulos foram ensinados que o Messias viria para libertar o povo. Eles aguardavam essa liberdade, e eu disse na última vez que preguei que era uma liberdade política. Eles aguardavam que o povo de Israel seria liberto da escravidão, do domínio, né, dos impérios pagãos, naquele tempo dominados por Roma, né? E era essa a expectativa daqueles primeiros discípulos. Porém, Jesus nos ensina, através de tudo que ele mostrou nesses 3 anos de ministério, que o povo dele não é delimitado por raça, por povos, que a religião é ele e que o seu reinado é espiritual. Então, aqueles primeiros discípulos, irmãos, eles aguardavam, eles tinham expectativas no reinado territorial e geográfico de Jesus Cristo. Eles queriam que Jesus fosse coroado rei entre os homens, mas o reinado é espiritual. Então eu quero tratar com os irmãos acerca dessa verdade que Jesus fala nesse texto. E contrariando esse pensamento daqueles primeiros discípulos, a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia inteira e, sobretudo, as palavras de Jesus Cristo, elas rejeitam completamente a ideia de que tudo está bem, de que tudo está tudo bem no mundo. Jesus, ele afirma nesse texto a verdade que os cristãos, eles haverão de enfrentar as aflições. E o termo que Jesus usa aqui como aflição é o termo que ele mesmo utiliza em referência às perseguições e aos últimos dias que antecedem a sua vinda, como diz em Marcos 13:9 e Romanos 2:9. É exatamente isso que nós vamos enfrentar enquanto vivermos nessa
trajetória, nessa peregrinação nesse mundo. No mundo tereis aflições. E que tipo de aflições são essas? Perseguições e tudo aquilo que a palavra de Deus diz que antecede a vinda de Jesus Cristo. Essa é uma verdade que precisa ser compreendida por nós. Essas verdades, esses últimos dias, esses sofrimentos que antecedem a vinda de Jesus, são conhecidos como doenças, como esfriamento do amor. E a palavra de Deus diz em Mateus 24:20 que esses dias serão dias de dores, nos quais, se não fossem abreviados por Cristo, nós nem mesmo suportaríamos. Então, enquanto estivermos nesse mundo, a igreja está passiva de sofrer das aflições desse mundo. Essa é uma primeira verdade que precisa estar bem definida em nossos corações. Essa é uma parte da notícia da vida humana. Os homens estão passivos às dores e sofrimentos, sobretudo a igreja. A palavra de Deus vai dizer que pelo nome de Cristo seríamos perseguidos. Meus irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, os nossos dias, eles serão marcados por aflições nas quais Cristo mesmo apontou, nas quais Cristo mesmo já deixou claro para nós: a igreja sofrerá as aflições desse mundo. Muitos afirmam, que a igreja não sofrerá as dores, as aflições que antecipam a vinda de Cristo. Aquilo que a gente chama, Tiago, de pré-milenismo, Mas, sim, a igreja, ela sofrerá. Nós estamos passivos das dores, dos sofrimentos, dos vírus, das doenças desse mundo. Por quê? Porque a realidade é que o mundo está em rebeldia contra Deus, como diz Romanos 1. E, consequentemente, o mundo, ele nos odeia. Eles nos odeiam por causa do nome de Jesus Cristo, como diz Mateus 10, 22, Lucas 21, 17. Com isso, meus irmãos, Deus, ele tem derramado o seu cálice de ira sobre os homens rebeldes. E o cálice de ira aos homens rebeldes é o castigo de Deus. Mas para nós, igreja, é a disciplina dele. Portanto, dessa forma, meus irmãos, todos nós sofremos diante do nosso pecado. Deus, ele tem derramado as suas taças de ira sobre os homens. A igreja tem sido disciplinada com isso. E todos temos sofrido. Não há promessas, meus irmãos. Segundo o Evangelho, não há promessa de vida boa, sombra e água fresca para nós. O Evangelho, ele é encontrado em toda a palavra do Senhor. No Antigo Testamento está o Evangelho. E a história do povo de Deus é marcada por peregrinações, por dores, por disciplinas. Às vezes nós somos tentados a achar, irmãos, que a igreja, ela não sofrerá com a consequência do pecado. Mas nós iremos sim presenciar tudo aquilo que o pecado nos trouxe. E essa é a primeira esfera da existência do homem. A passividade sobre as aflições e o sofrimento que o mundo nos tem ofertado.
Contudo, para alguns, para aqueles que pertencem a Cristo, para a sua igreja, essas aflições, esses sofrimentos servem como disciplina, amém? Mas para aqueles que não pertencem a Cristo, esses estão sofrendo do castigo de Deus. Se nós pararmos para observarmos essa verdade e contextualizar com os dias que nós estamos vivendo, a pandemia não significa que Deus abandonou os homens. O fato de não se ter vacinas, o fato de que a corrupção impede com que as vacinas, com que o dinheiro colocado sobre a saúde que não chega ao povo, às vezes a gente pode compreender que tudo isso se trata de um esquecimento de Deus. Que Deus esqueceu os homens, mas não se trata disso. Quando nós olhamos para tudo que tem acontecido em nossos dias, nós podemos compreender que Deus ele tem estado acima disso tudo, controlando todas as coisas. Porque o fato de nós estarmos entregues a aflições e sofrimentos é porque Deus tem derramado a sua ira sobre a humanidade. Por isso que nós sofremos. Por isso que existe a corrupção, por isso que existe o vírus, por isso que existem as mortes, porque Deus tem disciplinado a igreja e castigado a humanidade. Esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, esses dias difíceis, mostra para a igreja que Deus tem controlado as ações mundiais. Então essa é uma verdade e essa é uma má notícia. A notícia de que nós vivemos passivos às aflições desse mundo. Como diz o texto, no mundo tereis aflições. Cristo estava certo sobre essa frase. O povo de Deus não domina os homens. O povo de Deus não tem domínio sobre os homens. Não tem domínio sobre o mundo, sobre o sistema do mundo. Na verdade, nós estamos passivos a eles. Mas há uma segunda verdade no texto, que é a segunda esfera na qual a igreja vive, em Cristo. Se uma esfera do homem, se uma esfera da existência do homem é que no mundo nós teremos aflições, a outra esfera é que a igreja, em mim, como diz Cristo, ou seja, unidos a Cristo, Jesus nos assegura, teremos paz. Tem como, Monique, botar aqui para nós o texto? Então, meus irmãos, assim como o Evangelho, ele se trata de uma notícia atormentadora e de uma notícia que nos traz esperança, a vida do homem, ele tem duas faces, ela tem duas faces. A primeira é que no mundo teremos aflições, e a segunda é que em Cristo teremos paz. Amém? E esses dois lados, eles precisam ser apresentados. Da mesma forma que o Evangelho possui essas duas notícias, que nós estamos mortos, que nós estamos separados de Cristo, de Deus, né? E que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. E essas duas notícias, elas precisam ser apresentadas, porque se não apresentarmos, estamos sendo injustos com a palavra de Deus. A realidade do homem precisa ser apresentada a nós. E como nós falamos, no mundo, nós estamos sujeitos a aflições. Mas em Cristo, nós temos paz. E essa união que nós temos em Cristo, ela é mencionada no capítulo 15, no capítulo anterior a esse texto que lemos, que diz assim no versículo 4: continuem unidos comigo. Jesus falando àqueles discípulos, continuem, aqui é aquela metáfora, né, da videira, ele diz, continuem unidos comigo.
e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim vocês também só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Essa esfera, essa outra face da existência do homem, em estar unidos com Cristo, se está relacionado ao que Jesus fala aqui no capítulo 15. Por estarmos unidos com Ele, assim daremos frutos. Iremos progredir, iremos continuar a viver. E se não estarmos unidos a Ele, seremos como os galhos secos que caem ao chão e são lançados ao fogo. Meus irmãos, o que eu quero tratar com vocês nessa manhã é que talvez compreender essa possibilidade de ter paz em meio às aflições, talvez seja difícil compreender isso. Ter paz em meio às aflições. Você pode achar que isso é teórico demais, você pode achar que é difícil acreditar dessa forma, você pode achar que a prática não é bem assim. Mas existe uma fundamentação para isso tudo. Existe um porquê nisso tudo. E a fundamentação na qual nós temos paz em meio às aflições está na vitória de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, aqueles que estão unidos a Cristo, como os galhos unidos ao tronco de uma videira, eles terão paz porque Cristo derrotou o mundo. E da mesma forma como que Cristo derrotou o inimigo, da mesma forma como que Cristo tomou as chaves do inferno da mão do inimigo das nossas almas, Cristo venceu o mundo. Então, por mais que o inimigo tente atacar a Cristo, mesmo que o inimigo derrotado tenta atacar a Cristo, o mundo, ele tenta atacar a igreja. Mas ele está derrotado, porque Cristo venceu o mundo. O que eu quero dizer é que por mais que a igreja, por mais que nós sofreremos, por mais que os membros da igreja de Cristo haverão de ser mortos, passarão por necessidades, por mais que estamos passivos a doenças, a infecções de vírus, como nos nossos dias, nada que esse mundo pode fazer contra quem pertence ao povo de Deus, nada pode tirar a nossa paz e a paz na qual excede todo entendimento, como diz Paulo em Filipenses 4:7. Essa é a vitória da igreja sobre o mundo, por meio da vitória de Cristo. O mundo pode atacar a igreja. Podemos ser contaminados, mortos, mas nada disso tira a nossa paz. Porque ela está em Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. E se estamos unidos a Cristo, não estamos passivos a perdas daquilo que realmente importa, que é a nossa paz, que é a nossa alegria, que é a justiça e que é a salvação. O mundo pode tirar tudo de nós, mas não pode tirar aquilo que realmente importa. O amor, a alegria e essa paz no qual o texto afirma. E é interessante, irmãos,
que Jesus ele fala isso momentos antes de iniciar a sua via crucis. Momentos antes de iniciar a sua trajetória até o Monte da Caveira. Antes de iniciar a trajetória mais dramática, mais atormentadora da história humana. Cheia de dor física, cheia de dor mental, cheia de dor espiritual. Jesus sofreu isso tudo. Ele sofreu no seu físico, ele sofreu no seu mental, ele sofreu no seu espiritual. E antes de iniciar isso tudo, Jesus ele nos impulsiona a termos bom ânimo. Diante de todas as aflições do mundo, diante de todos os sofrimentos que haverão de fazer parte dos dias da igreja, precisamos ter bom ânimo. Por quê? Porque diante de toda a dor que Jesus haveria de passar, ele teve bom ânimo. Tentaram amenizar o sofrimento de Jesus Cristo. Alguns bons homens, tentaram amenizar o sofrimento de Jesus Cristo. Mas ele teve bom ânimo e suportou todas as coisas. Jesus ele se coloca como prova e exemplo vivo daquilo que ele mesmo prega. Esse texto não é uma mera mensagem de despedida de Jesus, mas é uma verdade que está provada pela sua própria vida e que também está provada na história da igreja. No mundo, meus irmãos, vamos sofrer, mas com bom ânimo e unidos a Cristo, nós venceremos, porque Ele mesmo venceu. A primeira esfera é que nós estamos passivos às aflições desse mundo. E a segunda é que, unidos a Cristo, nós temos paz. Nós não temos que esperar bondade do mundo. Às vezes algumas pessoas questionam por que Deus permite que haja tanta maldade no mundo. Porque esse é o normal pós-pecado. Pós-pecado, o normal é a maldade, é a violência, é o adoecimento. As folhas, elas se secam. Da mesma forma, a vida humana. Tudo é passageiro. O pecado influenciou todas as coisas. Mas Cristo resolveu. Amém? Em Cristo, unidos a Cristo, nós temos paz. Então tenhamos bom ânimo. Jesus ele sabia, meus irmãos, que essa realidade de sofrimento, de dores, seria presente na vida daqueles que pertencem a Ele. Após durante o seu aprisionamento, Pedro, nós bem sabemos disso em Mateus 26, em Lucas 22, Pedro, ele é identificado como alguém que se parece com Cristo. E ao ser acusado de ser seguidor de Cristo, ele o nega. Jesus ele estava deixando claro que isso haveria de acontecer quando ele diz que no mundo teríamos aflições. Porém, se nós pararmos para perceber isso, a gente até conversava com o David isso sexta-feira no ensaio do Ministério Louvor, Pedro ele consegue absorver a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, e ele se doa, mesmo, Pedro ele nega Jesus, mas após compreender a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, ele se doa, e nem mesmo a morte pôde parar o bom ânimo de Pedro, porque os seus escritos, eles permearam a história e estão em nossas mãos hoje. E se nós olharmos a carta de Pedro, como nós temos lido aqui nas aberturas dos cultos, nós vamos perceber o ânimo que Pedro
transmite à igreja, para que possa se comportar como povo eleito. Parece que Pedro tem orgulho, após ele compreender, primeiro, né, ele nega, primeiro ele tem medo, mas depois parece que ele tem um certo orgulho, né, em saber que ele pertence a Cristo. Irmão, Jesus, ele próximo à sua morte, ele não quis nos enganar. E as suas palavras não se resumem a fúteis motivações. Mas Jesus, próximo da sua morte, a sua despedida, ele trata acerca da realidade, da fragilidade, dos perigos, das dores e dos sofrimentos que estão presentes em nossas vidas. E assim como ele foi honesto, assim como ele não nos enganou acerca dessa realidade do pecado, nós podemos crer e confiar nessa paz consoladora. Nós precisamos confiar no fato de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Precisamos ter ânimo para viver os nossos dias servindo a Cristo, glorificando o seu nome. Cristo não nos enganou acerca das nossas verdades, das verdades da realidade do homem. Ele não nos enganou. Nós vemos hoje na nossa sociedade líderes enganando o povo de Deus, afirmando que a igreja ela não passará, não sofrerá. Mas a verdade é que sim, essa é uma realidade. Mas se Cristo venceu, irmãos, tenhamos bom ânimo. Da mesma forma que nós estamos passivos a dores desse mundo, precisamos ter certeza de que Deus não está passivo a nós. Nós estamos passivos às dores desse mundo, mas Deus não está passivo a nós. Portanto, irmãos, não são apenas de más notícias em que vivemos, mas também de um plano maravilhoso de redenção e de paz. São essas duas verdades, são essas duas esferas da existência do homem que resumem a nossa vida. Eu creio profundamente que esse é o verdadeiro cristianismo. E nessa compreensão está a saúde emocional para todo ser humano. Saber lidar com as tristezas, com as aflições, com as dores, de forma esperançosa. Aqui está a chave, o segredo para uma saúde mental, para uma saúde de vida cristã. Saber lidar com as tristezas, com as aflições, com as dores de forma esperançosa. Toda dor, todo sofrimento indica a paz, indica o reinado de justiça que Deus haverá de trazer aos homens, que Deus haverá de trazer à igreja. Eu gosto muito de olhar para uma folha seca, porque ela aponta para o pecado que nos leva a enxergarmos a perfeição. Se elas se secam, é porque um dia elas voltarão a ser perfeitas. Se existem separações, é porque um dia estaremos todos unidos. Se existe morte, é porque um dia existirá vida. Como eu disse, o Evangelho e a existência do homem se trata de duas faces, uma má e uma ruim. Para se ter uma boa nova, uma boa notícia,
é necessário uma má notícia. E essas são as faces, as esferas da existência do homem. Amém, irmãos? Possamos compreender essa verdade. Possamos entender o que Deus tem feito no mundo. É necessário a gente olhar para a história macro, né? A história do mundo, o que tem acontecido no mundo, que nós vamos compreender o que Deus tem feito. Ele está no controle. Nada foge ao seu domínio. Amém, irmãos? Nada foge ao domínio do Senhor. E que possamos ter essa esperança. Na união em Cristo teremos paz. Mesmo diante das mortes, mesmo diante das injustiças, das corrupções, teremos paz. Amém? Às vezes o nosso coração fica tão aflito, né? Diante de tanta dor, diante de tanta dificuldade, mas nós não podemos acrescentar um côvado sequer aos nossos dias. Amém, irmãos? Deus tem derramado o seu cálice de ira sobre os homens e disciplinado a igreja. Glória a Deus por isso. São os sinais de que Ele está controlando todas as coisas e que a restauração, a redenção está mais próxima do que a gente imagina. Possamos viver nossos dias conscientes disso. Aqueles primeiros discípulos, após Jesus morrer e ressuscitar e ir ao céu, eles vivenciaram na carne o que Jesus havia afirmado. Foram mortos, né? Pedro, que tinha medo, a tradição, alguns historiadores dizem que foi crucificado, né? De cabeça para baixo, como alguns afirmam, né? Nós temos o João Batista ainda, durante a história bíblica, com a sua cabeça decepada. Nós temos outros discípulos martirizados, pais da igreja martirizados, por causa do nome de Jesus Cristo. Eu falava com Yasmin que antigamente a gente falava que o inimigo, que Satanás, falava para a gente assim: você não presta, Deus não vai te perdoar porque você é muito horrível. Hoje em dia, Satanás talvez esteja falando para nós: você é raro, você é raridade, você tem valor, você tem que explorar seus desejos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A verdade é que nós estamos passivos às dores, aos sofrimentos, porque somos frágeis. Mas temos esperança e bom ânimo, que Deus Ele tornará todas as coisas novas. E isso nos dá paz, alegria. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, porque ela tem descortinado verdades acerca da nossa realidade, da nossa existência, acerca do que o Senhor tem feito no mundo. Que a Tua igreja possa ser ensinada através da Tua graça, a graça que nos ensina a viver dias dignos do Senhor. Que o Senhor abençoe seu povo, que o Senhor nos guarde e que esteja provando a Tua presença e o Teu domínio entre os homens, sobretudo entre nós. Em nome de Cristo oramos. Amém.